Até me inscrevi lá no seu. Então vamos começar aqui. Deixa eu primeiro fazer o seguinte, que é eu vou ter que começar a apresentação. Ele não está mostrando aqui. Ah, agora sim, mostrou. Demora um pouco aí, né? Tá, a resolução VGA fica mais fácil para vocês visualizarem o, o Android Studio. Olha que estranho, ele demora um pouco a apresentar para vocês a tela. E congelou numa outra tela aqui. Ah, agora sim. Deixa eu ver se eu tinha uma outra coisa aberta. Tá. Hoje eu mudei eu tenho um computador que ele é do iFan, que está comigo, né? E eu tenho também um notebook, que é o meu próprio. Aí eu estou usando agora o meu notebook próprio. Agora, ele está demorando muito a organizar a tela. Bom, esse aplicativo que eu tenho aqui no meu notebook fica mais fácil para vocês visualizarem a aplicação. Bom, hoje o que vai ser a ideia, pessoal? Eu vou passar para vocês o conceito de activity, tá? Deixa eu ver se eu tenho, só rapidinho, se eu tenho um slide aqui, que ele fala um pouco da ideia activity. Só um minutinho. Onde foi que eu coloquei? Aqui, esse aqui, deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Aqui é eu vou só passar para vocês a parte de activity. Tá aqui. Só para a gente pegar um pouco a ideia aqui das activities. Então, só para a gente relembrar um pouquinho, considerando a arquitetura do Android. Vou só relembrar aqui rápido para vocês verem. Essa tela aqui, ela representa a arquitetura Android. Vocês estão visualizando aí? Para Tá mim uma está tela pare... preta. Ah, agora voltou. Então está acontecendo com vocês, não coisa comigo, que está demorando um pouco a mostrar. Então, isso aqui é a arquitetura do Android, tá? Uma Professor, sacada. Oi. então, você disse que havia dito dos materiais lá que é o. Ou eu confundi, eu comecei, quando você falou isso, confundi agora com material de PDF, cara. Porque Foi, botou lá vídeo. Foi assim, vídeo aula que eu olhei agora, anteriormente, umas horinhas atrás, era. E tinha lá também a número 2 que eu não vi. Eu vi, tipo assim, eu perdi a parte que eu estava colocando os comandos. Eu tava... você tentou rodar os comandos que eu estava apresentando na quarta-feira, foi isso? Eu ia ter que, assim, vendo quase contigo ainda há pouco qual era e se ainda tivesse assim, botando script pra gente.
Ah, tá. Ele Não, eu vou já entrar na programação, César. Só que eu preciso só mostrar para vocês da onde que ela vem, tá? É por isso que tem eu um estou problema mostrando nesse teu áudio aí. essa arquitetura aqui. Senão vocês podem ficar com dificuldade, tá? Repete? Leia. Diga, César. Repete aí o que tu disse, então. Tá, vou continuar aqui. Aqui essa tela, puxa, está muito lenta agora, hein? Então, na verdade, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou apresentando a tela no computador e estou vendo para o celular. Ele demora muito a mostrar. Mas aqui no meio tem uma parte, vocês estão vendo aqui, aplicações e framework de aplicações. Tudo bem? No passado eu estava falando um pouco de bibliotecas para vocês, tá? Que o Android ele tem um framework, tá? Que é a ideia? Ele já tem tudo prontinho para você. Desculpa. Ele tem bibliotecas prontinhas para fazer você escrever programas para celular sem se preocupar com muitos detalhes, tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês é esse framework na teoria, que é esse detalhe que eu estou colocando aqui, e depois eu vou estar mostrando tudo no código, tá? Para vocês terem. Então, entenda primeiro assim, o conceito de framework, rapidinho, tá? Esse é um framework como uma espécie de programa pré-pronto já, tudo bem? Que você vai usar para operações que são comuns em vários programas. Por exemplo, todo programa web, vocês já viram lá a programação web, né? Todo sistema que ele é web, o que aconteceu? Eu vou ter um browser que ele vai acessar um endereço de internet e dependendo do endereço que eu estou acessando, o meu sistema ele pode fazer uma determinada operação. Essa que é a ideia. Então, por exemplo, lá no Cigar, né? Como é que funciona, como é que você visualiza, por exemplo, a lista de disciplina de vocês? Vocês vão clicar num link lá, qualquer, dentro do sistema, vai para o sistema prover esse link, e quando vocês clicam nesse link, o que acontece? Ele vai mostrar na tela o sistema, por exemplo, que mostra, desculpa, ele vai apresentar na tela as disciplinas de vocês. Então, assim que funciona lá no Cigar. Agora, quando vocês programam esse tipo de coisa, o que acontece? A parte de receber o link e determinar qual é o programa que vocês vão construir para mostrar a lista de disciplinas, ele é feito de forma automática. Como assim? Dentro do programa de vocês vão só dizer para esse programa de qual link eu estou, que link vai acessar o programa que eu estou fazendo agora. Então, por exemplo, esse programa para mostrar a lista das disciplinas, ele vai ter algumas informações que ele vai precisar. Primeiro, ele vai precisar quem é o aluno, vai pedir informações de quem é o aluno, a partir das informações de quem é o aluno, ele vai verificar lá no banco de dados quais são as disciplinas que o aluno está pagando no período atual. Tudo bem? Então, vocês estão no módulo 3. Então, vai ter PDM, vai ter vão ter. Você pode relacionar com a disciplina que vocês têm aí? Alô, pessoal? Professor, a gente tem programação de banco de dados, programação web, interação homem-computador. Certo. Então, vocês vão ter PDM, interação homem-computador, programação de banco de dados e programação web. As 4 disciplinas que você tem nesse período. Então, como é que vai funcionar a parte web disso daí? Vocês vão criar um programa, primeiro, você vai indicar que esse programa vai ser acessado a partir de um determinado link. Vou tentar aqui.
Karina, você pode só desligar agora o microfone rapidinho? Obrigado. Então, para que o CIGA mostre essa relação aí de disciplinas, o que acontece? Você cria um programa, e dentro desse programa, o que você vai fazer? Você vai acessar um banco de dados, no banco de dados, primeiro, vai fazer uma consulta SQL para o banco de dados, vai informar para ele o nome do aluno, os dados do aluno, e a consulta SQL vai retornar as disciplinas desse aluno. Tudo bem? Aí o que vai acontecer depois? Você vai transformar isso daí num código HTML que vai retornar lá vamos dizer assim, que vai ser retornado para o link, para o emissor, para aquele que solicitou aquele link, para a pessoa que solicitou o link. Então, o que acontece? Por que eu estou dizendo isso? Porque dentro desse programa, primeiro, você vai dizer para ele que, olha, esse programa vai ser acessado quando esse link aqui, ele vai determinar qual é o link, for chamado. Então, quando o sistema chamar esse link, um determinado link, ele vai chamar o programa que você está fazendo. E esse programa, o código HTML que vai ser gerado, ele vai ser gerado de forma automática, porque você vai chamar uma biblioteca do framework que vai transformar os dados que você solicitou no banco de dados num código HTML, ou XML, ou JSON, que são os formatos que vão ser enviados pela internet. Esse programa, esse conjunto de programas, olha o que vai acontecer. Vocês não vão se preocupar muito em fazer muito código. Por isso que existe o framework. Então, o que vai acontecer quando vocês fizerem esse programa? Vocês só vão querer uma relação de disciplinas. Só isso. Vão dizer também que vão escrever um código só para acessar o banco de dados. Já existe, tá? Vocês vão só dizer onde é que está esse banco de dados. E vai passar só uma consulta SQL pedindo as informações das disciplinas. Ele já vai trazer tudo para você. E quando ele trouxer, você já vai usar um outro comando que vai pegar aqueles dados lá e vai transformar tudo em XML ou JSON. E essas informações vão ser passadas via internet. Bom, XML e JSON são representações que vão transformar o código, os dados que você está recebendo, de tal forma que o browser vai poder apresentar esses dados bonitinhos para você. Tudo bem? Mas tudo vai ser XML e HTML. Então, assim, com 3 ou 4 comandos, olha o que eu estou dizendo para vocês, vocês já fazem tudo isso. O que possibilita, com poucos comandos, vocês fazerem toda essa comunicação? É o framework, que está aqui na tela. Aliás, tem uma coisa estranha aqui que a tela não está apresentando. Deixa eu verificar aqui. Pessoal, vocês estão vendo a minha tela aí? Sim, professor. Que estranho, eu não estou vendo. Peraí, só um minutinho. Ah, tá, agora sim. Deixa eu retornar aqui. Pronto, agora o que está acontecendo? Por que eu expliquei tudo isso? Porque isso vai funcionar da mesma forma no Android, tudo bem? E o Android, você vai, com poucos comandos, você já mostra qualquer coisinha na tela. Isso aqui é interessante. Então, deixa eu explicar aqui a ideia. Ó. Deixa eu chegar só na camada que vai interessar. Essa aqui. Ó. Vocês vão acessar esse conjunto de APIs, tá? Não sei se vai aparecer aí, já apareceu. Esse conjunto de APIs que vai permitir a criação das interfaces
do sistema de vocês, tá? E essas APIs aqui vão permitir que vocês liguem, vocês criem as telas que vão aparecer no celular. Então, o que ele diz aqui? Esse quadro de aplicações, o framework contém ferramentas para a criação de interfaces e ferramentas de sistema, como as intents, usadas para criar outros aplicativos ou abertura de arquivos. A gente vai ver essa ideia de intent e activity. E os aplicativos que vocês vão criar, eles vão pertencer ao que a gente chama da camada de aplicação. Então, todos os aplicativos que vão ser executados pelo sistema operacional vão estar nessa camada de aplicação. Vocês vão já ver como é que eles funcionam. E a gente viu numa outra aula que as activities, os serviços, os intents e os broadcast receivers são os principais componentes que a gente vai criar. A gente vai começar com o que a gente chama de activity. A tela tem que aparecer aí. Só esperar um pouquinho aqui que ele vai já aparecer. Pronto. Então, a gente vai criar o que a gente chama de activities. E o que são essas activities, tá? Elas correspondem às telas e a um programa que você vai construir para escrever o código de vocês. E aqui está falando, olha, eu vou clicar num botão, na Activity eu vou ter alguns componentes de tela, tá? Deixa eu repetir. Nas Activities eu vou ter uma tela e eu vou colocar componentes nessa tela. E enquanto eu interajo com esses componentes, por exemplo, clicar no botão, aí eu posso chamar uma segunda Activity. Tudo bem? Que é uma outra tela que eu vou criar também. Então, assim, se eu estou pensando em tela, eu vou criar sempre o que nós chamamos de Activity. Tudo bem? Então, é um componente que representa a tela. E aqui, esse ciclo de vida aqui, o que eu vou dizer para vocês? Quando eu inicio a minha aplicação, eu vou ter um método chamado onCreate, que ele vai ser imediatamente executado. Então, assim, se vocês já mexeram com o C, o onCreate é parecido com a função main. Lembra da função main do C, não? Como é que é isso mesmo? O que eu perguntei é se vocês lembram da função main do C. Da linguagem C. Tá? A função main, ela é, assim como o onCreate, é daquele, não é função programação, é o que está sendo para o código computacional, não. Main C. Eu lembro assim que main C é para já iniciar a programação de determinado negócio que vai no computador e tanto no caso ainda varia coisas de não sei o que, variáveis, né? Caramba. O main no C, né? Como você até começou falando, o main é a função que é a primeira a ser executada dentro de um código C. Já no Android, a primeira função que ela é executada, na verdade, ele é um método da programação conforme tem as entradas e saídas. Conforme tem as entradas e saídas também. Na verdade, ele só tem entrada aqui, nesse caso do onCreate. Ele vai ser executado lá de primeira aqui. Então tá. Ele vai ser chegado com entrada aqui. Então, o que acontece? Quando eu tiver uma activity a gente vai ver que ela é uma classe, tá? Ela é uma espécie de classe. E essa classe que representa essa activity, ela vai ser
superclasse, a gente tem que lembrar do conceito de superclasse, do programa que eu vou criar, da aplicação que eu vou criar. E dentro dela já vai ter esse método chamado onCreate. E dentro desse método onCreate, eu vou colocar os códigos iniciais da minha aplicação. Tudo bem? Aí depois a gente vai mostrar essas outras partes aqui, senão se eu ficar tentando explicar, não vai funcionar, tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês? Como é que vai funcionar essa Activity e o onCreate agora no próprio Android Studio, tá? Então, esse aqui é o Android Studio. Então, quando a gente cria um novo projeto, e a gente viu na aula passada isso, né? Ele vai criar para a gente dois arquivos, o mainActivity.java e o activity_main.java. Pode ter um outro nome, tá? Eu posso até criar aqui um outro com outro nome. Deixa eu até colocar aqui. Vou fechar esse projeto, eu vou criar um novo projeto aqui. Aqui tem uma de contatos, né? No geral, eu vou usar aqui Primeiro, deixa eu voltar aqui para vocês entenderem o que eu fiz, tá? Assim como na aula passada, eu estou iniciando uma nova aplicação, tá? Então, eu vou criar rapidinho aqui um organizador de livros. Essa aqui é a ideia, uma aplicação para eu vou armazenar quais são os livros que eu tenho. Tudo bem? Essa aqui é a ideia dessa aplicação aqui que eu vou fazer. Então, eu vou informar os livros que eu tenho e depois eu posso, por exemplo, indicar o local que ele está em casa, então indicar para pessoas. Se eu emprestar para alguém, eu vou informar que eu fiz esse empréstimo e assim por diante. Tá bom? Então, aqui eu vou iniciar uma nova aplicação. Ela vai ser uma Empty Activity. Então, eu seleciono aqui, eu tenho várias aqui, Basic Activity, No Activity e uma Empty Activity. Lembrando que eu estava falando agora há pouco que uma Activity ela é um tipo de aplicação que ela tem uma tela e um código, um programa que está ligado a ela. E olhando para cá, para aquele slide que a gente estava vendo agora há pouco, deixa eu botar aqui tela cheia de novo. Ó, eu vou ter uma tela, como eu estou mostrando aqui, ó, é uma parte dessa activity. E aqui eu vou ter também, aqui está representando o programa. Tudo bem? Então, vamos ver como é que isso vai funcionar no Android. Então, eu criei uma nova aplicação, certo? Eu vou dizer que ela é uma empty activity, ou seja, uma activity vazia sem nada, tá? E eu clico em Next. Aqui eu vou chamar de meu livro. Meu livro. Aí aqui ele já coloca o package name, eu vou botar aqui, ó, vou mudar para edu.ifan.meu livro, né? Desculpa, br, né? .edu.ifan.meu livro, nome da aplicação. E aqui, deixa eu gravar numa outra pasta, que é aqui no meu computador eu tenho uma pasta diferente para isso. Deixa eu colocar aqui meu livro. Peraí, só cancelar aqui um pouco para ficar melhor. Aqui está falando que é say, users, etc, né? Deixa eu ver aqui. Aí está dizendo onde é que vai ser a pasta, né? Então eu vou colocar diretamente no Drive D.
que é o que eu tenho. D, desenvolvimento, Android. Aí eu selecionei a pasta onde eu vou querer que a minha aplicação fique, né? Vou chamar ela de meu livro. A linguagem, eu vou colocar Java aqui, tá? E aqui, deixa eu ver as APIs que eu tenho. Bom, se ele já está colocando aqui o API 16, deve ser a que eu tenho aqui. Então, eu vou colocar Finish aqui. Depois eu explico para vocês essa ideia da Minimum SDK, tá? Ela é importante. E agora ele está... Bom, então aqui. Então, o que aconteceu? Ele já criou para mim, ó, a aplicação que está em meu livro, né? Aqui, ele já criou a Activity e Activity Main. O que representa a Activity Main aqui? Deixa ele terminar aqui de fazer o que chama de build, né? De construir a minha tela, isso que ele está fazendo. Às vezes demora um pouco, tá? Espero que eu tenha escolhido certo aqui e ele... não tenha que ficar baixando o código. Se ele fizer isso, vai demorar muito. Isso que eu estava querendo ver qual era o código que eu tinha aqui, que eu não estava lembrando. Ah, ele está tentando baixar a API 26. Eu tenho que usar a API 27 aqui. Mas acho que ele vai chegar aqui rapidinho. Pronto, terminou. Apareceu para vocês aí já. Então aqui, ó, hoje dá para ver, né, pessoal? Ele automaticamente já criou aqui uma componente de tela que corresponde ao Hello World, tá? Agora dá para a gente visualizar direitinho. Ele já organizou meu código direitinho, agora ele terminou, tá? Compilou, fez o que a gente chama de build, né? Ele construiu a minha aplicação. Se eu tivesse entender esse código tu deixa para introduzir na hora de fazer a aplicação, cara. Não entendo. Porque a hora o camarada vai poder incluir o código assim digitando antes de fazer, não precisa. Como eu tinha falado, que funciona no framework, né? O framework ele já tem um código pré-pronto. Deixa eu tirar isso daqui para a gente não confundir. Ele já vem parte do código pré-pronta, tá? Então, assim, eu escolhi criar uma que a gente chama de Empty Activity. Então, uma Activity, eu falei que ele tem uma tela, e essa tela está aparecendo aqui, ó. Que é a tela do meu celular. Se eu diminuir aqui, vocês vão ver aqui uma imagem parecida aqui com o celular. E está aqui, esse quadrado aqui. E dentro dessa tela que eu estou mostrando, ó, deixa eu clicar aqui pelo meio para ver melhor, né? Dentro dessa tela que está aparecendo aqui, eu vou colocar os meus componentes. Daqui a pouco a gente vai ver como é que é isso. Mas o importante é que vocês vejam que tem a tela e aqui eu vou ter o programa. Esse programa está até com... Deixa eu tentar aumentar aqui o tamanho da fonte para vocês verem melhor, tá? Deixa eu ver se tem aqui menu, system. Fala aquela grad script que a gente vai fazer antes, né? Não entendi a sua pergunta. Tem um grad script tu clicou que é um caso onde fica para a pessoa digitar o negócio aí e mandar, né? O que acontece é que, assim, o que você vai trabalhar? Ele vai abrir 2 arquivos para você já, automaticamente. Foi o que ele fez para mim. Ó.
Um é esse XML aqui, que está bem aqui em cima, que representa essa tela. E o outro é um arquivo .java, que ele representa o programa. Então, eu estava mostrando antes para vocês que o Activity ele tem a tela e o programa. Então, o que é a tela? É o meu arquivo XML. E o que é o programa? É essa parte do código Java. Então, ele vai ter esses dois para vocês. E a outra coisa que eu falei também é que, olha o que está escrito aqui. Ó. Deixa eu tirar aqui assim. Ele já começa aqui criando para vocês uma classe. Tudo bem? Public Class Main Activity. Meio automaticamente. É automaticamente. Ele faz isso automático. Por quê? Porque no framework dele, o framework diz que você vai ter um código, certo? E esse código é uma classe. E essa classe é uma activity. E o que define que ela é uma activity? Aí a gente vai ter que relembrar o conceito de superclasse e subclasse, que é o conceito de herança, tá? Então, essa classe main activity, que ela é vazia, tá? Ela não tem nada ainda, ela é uma subclasse dessa daqui, ó, da aplicação activity, ou essa app compact activity, tudo bem? Isso aqui você não precisa se preocupar, só se preocupe em saber que a classe que vocês vão criar, ela é subclasse dessa daqui, ó, de app compact activity. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa classe chamada main activity é uma activity. Esse é o conceito de herança, tá, pessoal? Subclasse, ou seja, o que é herança? É uma relação entre duas classes, em que uma é a superclasse e a outra é a subclasse. E a palavra em Java, né, que é o comando em Java que determina essa relação de superclasse e subclasse, é o extends. O que quer dizer? Ó, eu criei uma classe chamada Public Class Main Activity. Isso aqui é uma classe que eu criei. E quando ele tem esse comando extends app compact activity, quer dizer o quê? O extends está me dizendo, olha, essa classe aqui é subclasse dessa outra. O que isso quer dizer? Que todo comportamento que essa classe app compact activity tiver, a minha classe main activity vai ter. E um desses comportamentos é o seguinte, é que se você criar um método chamado onCreate, na verdade, se não, você é obrigado a criar um método chamado onCreate, e esse método onCreate, quando a sua aplicação começar, ele vai ser executado. Tudo bem? Bom, então aqui que eu já estou colocando, aqui eu tenho um código, e esse código é uma activity, certo? E o que determina que ele é uma activity é essa relação de herança que está sendo mostrada aqui, ó. Mas assim, isso aqui já acontece tudo automático, eu só estou explicando o conceito dentro dela, tá? E aqui nós vamos ter a minha tela. A minha tela, ela tem um componente, deixa eu tirar isso aqui só para a gente ver melhor. Ela tem um componente que ele vem da minha palette aqui, ó. Essa minha palette, ela tem vários componentes, ó. Text view, button, image view, recycle view e assim por diante. São os componentes. O que serve esses componentes? Eu posso arrastá-los para a minha tela. Isso a gente viu na aula passada. E esse text view aqui é exatamente esse componente que está aqui, ó, que mostra a mensagem Hello World. Tudo bem? O que eu quero fazer agora? Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço para pegar esse componente que está aqui, lá dentro do programa, e mudar ele dentro do programa para outro nome. Eu tenho duas formas de mudar, tá? Deixa eu só mostrar isso para vocês. A primeira delas, para mudar o nome disso aqui, o nome dele é Hello World. Assim, quando eu executar, né? Eu vou clicar aqui em Run App. Quando eu executar, ele vai abrir ele vai compilar.
que é o que está acontecendo aqui, ó, está fazendo o que a gente chama de build. Ele está construindo a aplicação, a gente chama de APK, tá? Depois a gente vai ver com detalhes isso. Às vezes demora um pouco, tá? Então, ele já construiu e agora está instalando. Pronto, e agora... Como é que ter certeza dessa aplicação sair, se ainda a gente vai ter que tornar, tipo, na programação digitando o comando? Não, é Pô, que, como eu te falei, quando a gente começa a aplicação, ela já vem com um programa prontinho. E o que vocês vão fazer é mexer em partes dele, que é o que eu vou já explicar aqui. Tudo bem? Então, assim, o que acontece é que aqui ela já para vem pronta e você vai partes, executar. partes onde que tem os, né, onde, né, das descrições, você falou do Hello App, né, naquele negócio lá em mexer, né? Sim. Então, automaticamente, quando qualquer aplicação ela é criada com o que a gente chama de Basic Empty Activity, olha aqui o que ela já faz. Ó. Ela já executa e ela já cria aqui uma aplicação, que isso aqui é um simulador de celular, tá? E esse simulador de celular, ele já tem uma aplicação que é um Hello World, tá bom? Assim, uma dica para vocês, tá? Quando vocês não forem mais executar isso aqui, basta minimizar. Só apertem o X para fechar o simulador, só quando vocês não forem mais usar a aplicação, porque para abrir depois ele demora muito, tá? Aqui até que foi rápido, mas assim, geralmente ele demora muito. E aqui o que está acontecendo? Eu tenho uma, uma mensagem que é o Hello World. É isso que está acontecendo aqui. Agora, o que eu vou fazer? Que é a primeira lição aqui para vocês entenderem. Eu vou pegar essa informação que está aqui, esse texto, e eu vou mudar a informação dele, inclusive o tamanho. Tudo bem? O jeito mais simples de fazer isso é clicando aqui no componente, que isso aqui é uma text view, a gente vai ver depois, tá? E eu venho aqui em atributos, eu vou criar um ID para ele primeiro, tá? O primeiro atributo que eu vou mexer é o ID, e eu vou chamar isso aqui de text view inicial. Eu tenho que determinar esse ID, tá? Porque qual a importância dele? É para depois eu encontrar esse ID lá no meu código. A gente vai já ver isso daí. Mas o que eu estava querendo fazer era modificar esse nome aqui, tá? Então aqui, ó, onde tem aqui escrito text, eu posso mudar. Então eu posso mudar aqui com boa noite, turma. Basta mudar o atributo text, que está bem aqui. Não sei se vocês conseguem enxergar bem aí. E a outra coisa que eu vou fazer é mudar o tamanho do texto. Aí, para isso, eu estou procurando aqui, ó, na minha lista de atributos, eu estou procurando o atributo text, que está por aqui por baixo. Observem aqui, ó, que todos os atributos eles são apresentados em ordem alfabética. Então, eu estou nos que tem S aqui. Ó. Pronto, agora eu achei aqui os atributos text. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mudar o text size. O que o text size faz? É o tamanho do meu texto. Eu vou colocar para 24. Já aumentou aqui. Também eu vou colocar ele, o estilo dele, eu vou mudar. Eu vou colocar aqui bold, quer dizer negrito, certo? Eu vou colocar negrito aqui e ele vai aparecer maior aqui para mim. Ó. Pode ver que ele já está bem maior aqui na tela. Ó. Deixa eu... Aí agora eu vou tirar aqui o meu... Eu vou minimizar os meus atributos aqui. Ele está dando algum erro aqui que eu não entendi. Ah, tá. Depois eu vejo isso daí. Então aqui, ó, o meu componente, que é uma text view,
certo? Quando eu passo o mouse em cima dele, daqui a pouco ele deve mostrar o nome do componente, mas não quis mostrar. Então, ele escreveu aqui, boa noite, turma. Então, o que eu fiz? Só para a gente relembrar, tá? Eu fui nos atributos e eu mudei uma propriedade dele chamada text, para boa noite, turma. E eu fui na outra propriedade, que é o text size. Cadê? Text color, text deve estar mais um pouco embaixo. Opa, abrir outra coisa aqui. Tá aqui, ó. Eu vou em text style, desculpa, tá aqui, ó, text size. Eu clico aqui do lado e ele permite que eu aumente o tamanho da situação. Tá? Acho que é por isso que ele está um pouco lento. Ele está dizendo que o meu sistema está com pouca memória. Então, deixa eu aumentar a memória do meu sistema aqui. Tirando isso aqui. Pronto. Então, aqui, ó, eu aumentei o tamanho para 24 e também eu mudei o estilo dele, colocando ele, marcando o negrito, bold aqui. Vou para true. Aí agora eu minimizo aqui os atributos e vou executar o meu código. Lembrando que na aula passada eu falei que tem duas formas. Ou eu posso usar aqui a barra de ferramentas, que está aqui em cima, né? Ou então eu posso usar aqui essa aba chamada Run. Clico aqui na aba Run, que está aqui embaixo, ó. Está escrito Run. Aí eu posso reexecutar o código. Aí ele está construindo, agora ele está instalando. Foi mais rápido agora, né? E agora eu vou aqui no celular. Pronto, agora ele apareceu maior, né? Com um texto chamado Boa Noite, Turma. Então, o que foi o objetivo que eu estava mostrando para vocês? Como é que eu faço para mudar o texto? Tudo bem? Isso é uma das formas, tá? A outra forma, agora vai ser via o programa. Aí eu queria bastante atenção de vocês agora, tá? Primeiro, todo mundo entendeu que a mudança que eu fiz lá para fazer com que ele mudasse para Boa Noite, Turma? Você pode escrever aí na caixa de texto, tá? Karina disse que sim. Josemir, o Leonardo estão aí, que a César, só estão participando mais o César e a Karina. Na verdade, tu disse algo que ainda assim nem peguei aqui direito, não tô. Era para o que, para você sei lá o que tu falou. Ah, não, eu perguntei se o Josimar e o. Tem dois. Tá falando você e a Karina, mas tem dois colegas que estão mais calados aí, eu estou perguntando por eles. Né? Professor Leonardo, no início, mandou no chat que a internet dele está com dificuldade, que está lenta, está caindo. Ele até, inclusive, saiu agora. Tá? E o Josimar? O Josemir, eu não sei, mas ele está aí, ó. Tá calado. E, professor, uma pergunta em relação ao pacote. Esse br.edu, ele vai ser automático quando eu criar o meu projeto lá no início? Não, não. Ele vai colocar. Assim, ele coloca como ele chama de default, né, que é o padrão quando entra, ele fica como com.example. Aí, Aí, ponto, o nome da aplicação. Aí, no caso, eu mudei para br.edu.ifan. Por quê? Como o IFAM tem um domínio, né? Um domínio de internet, que é o www.ifan.edu.br, então eu tô como funcionário do IFAM, então eu tenho que colocar o domínio da minha empresa.
como pacote, tá? Ah, e nós, como alunos, a gente vai ter que mudar? Ou como que Vocês vai podem usar ficar o no do caso? IFAM. É bom Podemos você se usar o do IFAM? acostumar. Pode, claro. br.edu.ifam. Ou então vocês Ah, podem até deixar o com.example lá, não tem problema nenhum. Mas, assim, a ideia desses pacotes aí, aquilo ali que a gente chama de pacote, né? sim. Um pacote é como se fosse uma pasta, um local em que o teu conjunto de programas vai ficar ali dentro, tá? Tá, Essa que é a ideia entendi da agora a pacote. minha dúvida. Obrigado, professor. Tá, nada. Aí agora é o seguinte, eu vou agora mexer aqui no OnCreate, na minha classe Main Activity, para poder acessar aquele componente que estava lá na tela e a partir daqui, tá? Então, primeiro eu vou aqui na tela ver que componente é esse, ó. Como é que eu vejo? Eu clico nele, certo? E aqui ele mostra aqui o meu component tree, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Bem aqui eu tenho uma aba, né, que é o component tree. O que é o component tree? É a árvore de componentes. E esse componente aqui, ele é e aqui ele vai mostrar quem é o componente que eu tenho. Ó. Ele está dizendo que é uma text view, tá? E o nome dela aqui é text view inicial. Que nome é esse? Foi o nome que eu coloquei aqui no atributo. Eu cliquei nela aqui na tela, ó. Aí eu vim nos atributos. E aqui no começo, ó, foi a primeira coisa que eu fiz, eu criei o meu ID. Eu defini o meu ID, né? Que chamou de text view inicial. Tá bom? Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar buscar, eu vou acessar essa text view inicial dentro da minha main activity, eu vou mudar o texto do programa, o texto da text view via o programa, tá? Eu dei o enter, tá? Aqui ele me colocou, então eu vou ter que primeiro criar um objeto do tipo text view. Observe que ele já preenche para mim aqui, ó. Aí eu clico 2 vezes, ele automaticamente já importa lá as telas todinha. Muito legal essa IDE. Então eu vou chamar de text view, o nome dele é id text view, desculpa, é text view inicial. Eu vou colocar com o mesmo nome que está lá na tela, tá? Então eu só declarei esse objeto, ó, chamado text view inicial, e ele é do tipo, ele é da classe text view, tá? Essa classe text view, ela vai ter o mesmo nome desse componente aqui na tela, que é uma text view. Aqui está aparecendo para mim, ó. Ele é um text view. Estão vendo aí esse nome, text view? Sim, professor. Então vamos continuar. Agora eu vou para o programa aqui no mainActivity.java. Aí eu já declarei aqui. Aí o que acontece? Eu falei para vocês que o primeiro programa aqui, o primeiro método da classe mainActivity que vai ser executado vai ser o onCreate, tá bom? Então aqui esses dois comandos aqui a gente vai ver com calma depois, tá? Mas por enquanto eu deixo eles aqui. Eu nunca, dificilmente eu mexo nesses dois programas, tá, pessoal? Desculpa, nesses dois códigos, nesses dois comandos que estão aqui, não programa. Esses dois códigos. Bom, aí agora o que eu tenho que fazer? Eu vou querer instanciar esse objeto. O que é instanciar? Aqui ele só está declarado. Falta eu criar o objeto em memória. Só que eu quero criar esse objeto em memória, mas ele tem que estar ligado a esse objeto que está aqui na minha tela, esse componente que está na tela. Então, eu vou, ao mesmo tempo, criar o meu objeto, ou seja, instanciar o objeto e ligar ele ao componente que está lá na tela. Então, eu vou fazer assim, ó. O nome dele aqui é TextView inicial, certo? Então, eu vou colocar TextView inicial, já apareceu para mim aqui em cima, ó. O que é legal? Eu só escrevi TEX. Ele já me deu uma opção, tá, pessoal? Então, text view inicial, agora eu vou usar um comando igual a find view by id. Olha, já me deu aqui também a opção. Para que serve esse comando? Find view by id.
Todo componente que está nessa tela aqui, o Android, ele considera ele como sendo o que a gente chama de view. View é uma visão, é algo que está sendo visto pelo, pela pessoa que está usando o celular, tudo bem? Então, esse componente aqui, todos os componentes que estão na tela são views. Então, o que eu vou fazer? Find quer dizer buscar. View, eu quero buscar uma view. By ID, quer dizer, eu quero buscar a view pelo ID. É isso que quer dizer esse comando, né? E o que ele vai fazer para mim? Olha, esse componente aqui, ele tem uma ID, e a ID dele é aqui, ó, text view inicial, esse é o nome da ID dele. Então, o que eu vou fazer? Para buscar uma view pelo ID, eu vou ter que informar qual é o ID da view que eu quero, tá? Então, como é que eu informo esse nome? Eu uso esse comando aqui, ó, R maiúsculo, tá? Ponto ID, ponto, aí eu vou dar o nome da minha view, do ID, né? Então, o ID dele é text view inicial. Inclusive, já apareceu para mim aqui, ó. Eu só digitei text aqui, ele aparece para mim, ó, text view inicial. Eu clico duas vezes, e quando ele está rosa aqui, pessoal, o que acontece? É porque ele existe, tá? Deixa eu colocar um erro aqui, ó. Ó, eu errei. Eu de propósito, eu mudei o nome do texto. Ele colocou em vermelho aqui, ó. O que quer dizer vermelho? Aqui tem um erro aqui. Se eu passar o mouse por cima, ele está falando o que é o erro, ó. Ele está dizendo cannot resolve symbol text view inicia. O que quer dizer? Eu não posso encontrar esse símbolo aqui. Ele não existe no teu código. Por que ele não encontrou? Porque não existe mesmo. Então, aqui existe a r.id.textView inicial. Aí eu dou o ponto e vírgula. Aí agora eu já tenho acesso, a partir desse comando aqui, quando ele for executado, eu vou ter o acesso ao meu ao texto lá da minha tela. Aí como é que eu vou fazer para mudar o texto? Basta usar aqui agora, o objeto, né? Agora que eu já, com esse comando aqui, eu liguei aquele meu objeto, esse objeto que eu criei aqui dentro do código, tá? Chamado TextView inicial, ao componente que está lá na tela. Aí esse aqui, agora ele está ligado. Agora o que eu vou fazer? Eu vou mudar o texto, que é o que eu estou querendo. TextView inicial, vai ser, ponto set text. Aí eu vou colocar um outro texto aqui, ó. Estão entendendo? Aí eu termino o comando com um ponto e vírgula. Aí agora ele está certinho. Então, só para repetir, nesse comando aqui da linha 16, eu instanciei o objeto chamado TextView inicial, que eu declarei aqui em cima. Eu declarei o objeto. E aqui eu estou criando uma instância, ou seja, eu estou fazendo esse objeto existir na memória. E como é que eu faço isso? Eu estou fazendo ele existir na memória, mas ligando ele, através do comando findViewById, a um componente de tela. E que componente é esse? É o componente chamado TextView inicial. E de onde vem esse TextView inicial? Vem daqui da tela, onde você escreveu o ID dele aqui. Pessoal, isso aqui, tudo que eu estou fazendo aqui, como é que ele reconheceu? Por que eu botei lá ID e aqui no programa ele já reconheceu tudo? É porque o framework já faz isso para você. Tudo bem? O framework já faz isso para você. Basta você saber usar os comandos do framework do Android Studio. Então, com poucos comandos aqui, eu já vou poder executar. Deixa eu mostrar a execução, o que vai acontecer. Olha, mudou.
para o estão entendendo. Estão entendendo? É uma pergunta que eu faço para você. Vocês estão entendendo? Repetindo aqui. Por que apareceu agora estão entendendo? Foi porque eu acessei aquele objeto que estava lá na tela, aqui de dentro do meu código. E o que eu fiz com ele? Primeiro, eu criei um objeto que represente ele, que represente o mesmo componente, tá? Que ele é da classe TextView. Eu chamei ele de TextView inicial. Tudo bem? É o nome do objeto. Esse TextView inicial, ele tem para ligar esse componente, desculpa, esse objeto aqui, ao componente que está na tela, eu usei o comando chamado findViewById. Esse comando findViewById, eu passei para ele como parâmetro esse comando aqui, ó, r.id.textViewInicial. O que é r.id.textViewInicial? R, ele representa o próprio programa, a tela, tá? ID é o ID que eu coloquei lá, né? É um identificador lá que eu coloquei. E esse aqui é o nome que eu dei para o texto que está lá na tela. Aí agora eu vou fazer o seguinte, só para vocês. Eu vou criar um segundo componente e eu vou acessar ele por aqui de novo, só para fixar, tá? Assim, depois que eu acessei, eu usei o método chamado, desse objeto aqui, ó, TextViewInicial. Eu usei o método chamado setText, eu coloquei aqui ponto .setText. E o que quer dizer o setText? Olha, o setText faz com que eu mude o texto da minha TextView que está lá na tela. E o texto que eu estou colocando é esse aqui. Aí deixa eu botar assim. Estou entendendo? Eu vou botar sim. Estou. Vou escrever aqui sim, estamos. Aí eu posso executar de novo, ó. Ó, estão entendendo? Sim, estamos. Tudo bem? Assim, eu posso também. Deixa eu ver se ele aceita o contrabarra N aqui. Estão entendendo? Eu estou botando o contrabarra N, que é para pular linha, tá? Bora ver se ele aceita. Ó, pulou linha também. Estão entendendo? Sim, estamos. Certo? Então, pessoal, eu acessei o componente lá que estava na tela e eu usei o método setText com uma string aqui dentro, está passando uma string, para mudar o valor do texto que estava lá. Aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o novo componente aqui dentro desse programa, tá? Mas primeiro eu vou deixa eu fazer uma ligação aqui, botão direito, clear constraints. Tá. Deixa eu vou fazer agora esse componente aqui. Eu vou colocar ele aqui no cantinho, tá? No começo do meu programa. Oh, meu Deus. Pronto, agora sim, eliminei. Toda vez que eu... Aí eu vou mostrar uma coisa para vocês, tá? Essas bolinhas aqui, quando eu coloco um componente, eles me fazem ligar com um componente no outro. Então, deixa eu fazer o seguinte. Agora eu vou criar um novo componente. Eu vou pegar aqui da minha palette um novo TextView, tá?
Aí eu coloco aqui no local. Aí depois fica essas bolinhas aqui. E eu tenho que fazer ligações dessas bolinhas aqui. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem melhor. Pronto, olha só. Eu vou ligar essa bolinha com o componente de cima. Basta arrastar assim para outra, olha aqui, ó. Se eu ligar a de cima e a da esquerda, para que eu faço essa ligação aqui? É para que o componente fique quieto aqui na minha tela, tá? Pode ver que o de cima também tem, ó. Só que aqui, esse componente aqui, ele está ligado com as bordas do meu programa aqui, ó. Ou da minha tela, né? Então, eu liguei esse aqui com essa borda e esse aqui com essa outra aqui, ó. Já esse aqui eu estou ligando aí com o de cima e aqui com o da esquerda. E aqui ele é uma text view, tá? Falta agora eu dar o nome para ele. Aí eu vou... Eu estou clicando nele aqui, ó. Eu vou clicar no outro, ele muda aqui, ó. Text view inicial. E esse aqui não tem ID. Aí eu vou chamar esse aqui de text view secundário. Ou text view nova, por exemplo. Eu posso dar qualquer nome, tá? Posso chamar de text view 2 também. Pronto. Text view 2. E ele está aqui, ó. Agora eu vou acessar essa text view lá do meu programa. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma ideia que eu tinha feito antes, tá? Eu vou criar um novo objeto, declarar primeiro, né, um objeto que é do tipo text view. Eu vou chamar de text view 2. Observe que a cor dela está cinza e esse outro aqui está rosa. Por que está cinza? Porque eu ainda não usei a minha text view 2 no meu programa. E agora eu vou fazer a mesma ideia que eu fiz aqui, ó. Eu vou pegar a text view 2, inclusive está aqui, né? Vai ser igual a find view by id, r.id, Rzão, tá, pessoal? É R maiúsculo. Ponto, text view 2. Olha, ele já apresenta aqui para mim, ó. Então, estou usando o mesmo comando que eu tinha usado antes, ó, o find view by id. E agora eu estou ligando o objeto TextView2 ao componente da tela também com o mesmo nome, ó, que tem o ID TextView2. E eu vou mudar ele também o texto dele. TextView2.setText. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou manter o texto anterior, viu? Vai ficar aqui, estão entendendo? Aí agora aqui, ó, eu vou botar aqui uma string, né, com o aspas. Aí eu vou botar aqui, sim, estamos. E eu vou executar de novo. Então ele está construindo o programa, Gradle Build. Aí agora ele está instalando. Vamos ver, ó. Estão entendendo? Aí aqui ele está aparecendo pequeno, tá? Sim, estamos. Então, o que é a ideia aqui, pessoal, que eu estou mostrando? Eu criei um segundo componente, tá? Lembrando que para criar o componente eu vim aqui na minha Activity Main, ó, a minha tela. Aí eu vim aqui da minha palette e arrastei o componente para cá. Vocês vão poder ver esse vídeo depois se quiser, tá? Arrastei o componente para cá. E esse componente aqui eu acessei a partir do meu programa. Aí como é que eu acessei? Eu criei um objeto de TextView2 que é da classe TextView. E aqui dentro do onCreate, que é o programa que vai ser o primeiro a ser executado, ó, meu método onCreate, eu cheguei aqui dentro do onCreate e coloquei assim, ó, TextView2 igual a findViewById, r.id, TextView2. Por que esse aqui é r.id.TextView2? Como a gente já viu antes, ó, ele é o ID que eu coloquei aqui nos meus atributos. Ó. Eu cliquei agora, ó, pode ver que eu
eu tenho agora dois componentes de tela. Então, eu vou clicar aqui no componente TextView 2. Aí, aqui no ID, ele está como TextView 2. Tá? Se eu mudar o nome dessa TextView, eu vou ter que mudar aqui o R.id aqui no meu Find View by ID, para poder acessar ela, tá? Mas o que é importante? É que eu coloque aqui R.id, ponto, o nome que eu coloquei aqui, ó. Nesse ID aqui, nos meus atributos. Bom, aí agora eu fiz o acesso a ela e eu determinei agora um novo texto. Sim, estamos. E aqui no meu programa, apareceu aqui o sim, estamos, né? Deixa eu só ver se eu consigo mudar aqui o tamanho dela. TextView 2.7 size. Vamos ver se ele tem aqui. Tá aqui, 7 text size. Aí ele pede unit, né? Deixa eu ver aqui que seria unit. Deve ser TextView ponto auto size. Bom, eu teria que dar uma olhada com calma. Esse text size aqui, melhor não mexer com ele agora. Bom, então aqui eu criei dois componentes e eu acessei esses componentes através do meu programa. Lembrando. Para entender, o TextView lá. Ah, não, o Text. No caso da Text, essas Text View inicial da ponto .set text, além dos outros, né? TextView 2 e Text, podendo ser 2 vindo do TextView 3, a gente tem a digitar também, nesse caso? Tem que escrever o código. Ó, pode ver que esse código aqui todinho eu tive que escrever. Ele só veio assim, ó. Ele só veio com essa parte aqui, ó. Aí eu tive Enquanto que é negócio, escrever. o que muda mesmo só onde tá o título e o resto é na mão mesmo. Aqui é código, tá? É na mão. Mas eu tenho que primeiro organizar a minha tela. Depois é que eu mexo no meu código. Tudo bem? Primeiro, o Android Studio funciona assim. Primeiro, eu pego componentes que estão aqui e eu coloco na tela. Depois, eu venho no meu programa, eu acesso esses componentes da tela e eu escrevo o código que eu estou querendo. Essa que é a ideia aqui. Então, o que vocês aprenderam é como acessar um componente de tela dentro do programa, lembrando que o componente de tela é qualquer componente que você arrastou aqui dessa palette aqui para essa representação da tela, né? Quando eu digo arrastou, você puxou daqui para cá, segurou com o botão e trouxe para cá. Ó. Tudo bem? Isso aqui é uma operação que você já faz em qualquer outros aplicativos. Aplicativo não, qualquer outro programa, né? Então aqui ele fica certinho as informações que eu preciso. Tá bom? Para não complicar, eu vou parar por aqui, mas é importante que vocês entendam como é que acesso através do programa da minha Activity, tá? Algum componente de tela. Isso aqui vai ser muito importante vocês entenderem esse comando Find View by ID, tá? Deixa eu falar, daqui no caso de eu colocar esse programa aí, e de repente, assim, que eu tô vendo que tu consegue, visto que o teu computador tá mais rápido, porque o meu aqui não sei não. Eu sei que esse programa. O problema do Android Studio é que você, quando instala no teu computador, ele exige pelo menos no mínimo 8 MB de RAM. Se você tiver menos do que isso, ele é muito lento para apresentar qualquer coisa. Ele funciona de forma muito lenta. 8 RAM, tipo o quê? 8 MB de RAM. 8 mega aí.
E de repente, assim, não dá nem para 4 mega, não? Não, 4 mega funciona, mas ele fica muito lento. Bom, companheiro, só te dando na real, porque esse, aqui meu tô. Ah, não sei não, cara. Algumas coisas ainda. Ele lerda, hein? Ele se você tiver um computador com menos de 4 mega, ele vai ficar bem lento, tá? Inclusive, para poder ministrar essa disciplina, eu tive que comprar outro computador. Antigamente eu tô com a RAM aqui de uns. Nem sei quanto ainda, né? Eu lembro que tive usando dois e uma versão bem abaixo do Windows 10. Só para ter ideia. Tá? Agora, do Windows, ele funciona, acho que, se eu não me engano, a partir do Windows 7 ou 8 por aí. Pô, Mas eu vou colocar um tutorial ensinando para vocês como é que faz para baixar esse Android Studio, tá? Ok, professor. É bem mais fácil aí para vocês. Aí depois que eu vou colocar esse tutorial, eu vou pedir que você, eu vou pedir fazer um exercício bem simplesinho, que é para vocês dizerem quais são os comandos, né, para acessar qualquer componente de tela, tá? E os comandos são aqui, ó. O comando né? Find view by ID, tudo bem? E eu vou pedir que vocês escrevam um código simplesinho, só modificar o, o código que está aqui para poder vocês acessarem a tela. Assim, uma coisa importante da tela, tá? A tela toda eu apresentei ela que a gente falando no modo design, tá? Só que, peraí, só um instantinho. Vou fechar aqui o programa. E aqui ele tinha que mostrar para mim o modo. Deixa eu só ver aqui se ele está aparecendo para mim. Essa versão diferente aqui do que eu mexo. Ah, tá aqui, o Code. Ele muda aqui para mim. Ele coloca Code e tela aqui, porque essa versão é diferente, tá? Da que eu estou acostumado a usar. Mas o que que acontece aqui, ó? Ele mostra a tela e o código. Tá aqui, ó, a imagem, né? Esse ícone que está aqui é a imagem, e aqui ele mostra o código. Aí deixa eu explicar isso aqui para vocês, tá? Esse código ele é XML. E o que que acontece? Aqui, ó, ele tem mas uma tudo isso? ele criou. Agora, o que é isso aqui? Isso aqui é a mesma coisa que você está vendo aqui, ó. Eu só arrastei dois comandos para a tela, tá? Desculpa, dois componentes para a tela, não dois comandos, eu arrastei dois componentes para a tela. E aqui eu cliquei no do código, tá? Aí ele vai aparecer o XML. Então, o que está acontecendo aqui? Deixa eu minimizar aqui, ó. Então, tá aqui. Ele tem duas tags e todas as duas correspondem a text view. Por quê? Porque lá na minha tela eu coloquei duas text view também aqui, ó. Tudo bem? E esse código XML corresponde à text view que eu criei. Aí deixa eu pegar a primeira aqui, ó. A primeira, ela aqui, Android, dois pontos ID, são os atributos da minha text view. Nesse caso, o atributo ID é igual a text view inicial. Tudo bem? E aqui ele tem, ó, o texto, que é o boa noite, né, o tamanho, o text style aqui, que é o bold, né, que quer dizer que ele como é que se diz? Negrito. E aqui, ó, eu tenho uma outra text view. Aí deixa eu fazer uma coisinha legal aqui para vocês, ó. Eu vou pegar esse atributo text size aqui e vou aproveitar o do mesmo da primeira text view que eu já tinha, tá? Que é chamada text view inicial, e eu vou colocar o mesmo na text view 2 aqui, ó, que é a outra tag que eu tenho aqui, ó. Então eu tenho duas tags.
O que eu vou aproveitar aqui, ó, esse text size, text style, eu vou copiar e colar lá no outro. Marquei aqui os dois, Ctrl C. Aí eu abro aqui a segunda, né? E logo depois do text eu vou dar aqui o Ctrl V. Ó. Text size 24, text style bold. Olha o que que acontece. Ele mudou o tamanho para ficar igualzinho. Ou seja, tudo que eu mexo aqui nessa tela, ele vai alterar o arquivo XML. Na verdade, esse ActivityMain aqui, .xml, ele é esse programa aqui, ó. E essa tela aqui é o Android Studio que cria de forma automática a partir desse arquivo XML que eu tenho aqui. Então, eu tenho duas tags, que cada text view está sendo representada por uma tag, tá? E quando eu aperto em mais aqui, eu vejo os parâmetros dela. E aqui eu posso mudar qualquer texto que esteja aqui dentro, tá? Aí agora vocês vão ver assim, que eu vou executar aqui, vocês vão ver que ele vai aparecer um pouco diferente, ó. Ó, estão entendendo? Olha o tamanho que está agora, assim estamos. Lembra que antes estava pequenininho? Agora ele está com o tamanho certinho, tá? Igual, quer dizer, certinho não, ele está do mesmo tamanho do outro. Por quê? Porque eu alterei aqui, ó, esse parâmetro que desculpa, aqui nessa segunda, né, que é na TextView 2, tá aqui dela, ó, tá aí o ID dela, agora apareceu para vocês. Aí eu coloquei esses dois atributos aqui, ó, text size e text style. Aí mudou, tá? Mudou o tamanho automaticamente. Já mudou aqui e apareceu aqui também no meu programa. Ó. Tá vendo? Ó, já está com tamanho maior. Então é isso, pessoal. Em resumo da aula de hoje, é que vocês viram como é que faz para, primeiro, arrastar um componente da minha palette, tá? Para a tela. Aí, em seguida, a gente viu como acessar. Lembrando, eu arrastei um componente, tudo isso aqui são componentes que estão na minha palette, eu arrastei para a minha tela. E nós vimos aqui como é que eu faço para acessar os componentes de tela a partir do meu programa, que é a minha Activity, né? Então, para fazer isso, eu declarei os objetos, que é do tipo TextView. Geralmente, esses objetos vão ser do mesmo tipo que está lá na tela, que é TextView, tá? Mesmo tipo do componente que está na tela. Então, aqui eu criei dois objetos com o mesmo nome lá do que está na tela. Esse nome aqui podia ser qualquer um, tá? Eu podia botar A e B se eu quisesse aqui, tá? Mas o mais importante é que esse objeto, quando ele for instanciado aqui dentro do onCreate, tá? Eu use o meu comando findViewById, colocando como parâmetro r.id e o nome, o mesmo nome que eu coloquei lá no ID da tela. Então, em resumo, foi isso que eu fiz. Tá bom? E aqui eu mudei o texto e a operação que eu fiz lá. Por que eu estou acessando aquele componente através do meu programa? Para poder mudar aqui o texto dele aqui pelo código, tá? Lembrando que eu mudei para estão entendendo? Esse aqui para... E o outro eu mudei o texto para sim, estamos. É isso que aconteceu na aula de hoje. Vocês têm alguma dúvida? Por enquanto, não, professor. Ficou bem claro as Até que eu, mudanças. eu repeti, na verdade, várias vezes a mesma coisa, mas até para vocês Sim, aí deu pegarem para bem. fixar. Tudo bem? A ideia é fixar mesmo. Porque isso aqui vocês vão usar muito, tá? Eu não posso ir muito rápido com isso aqui, não. Principalmente essa primeira parte. E a outra coisa importante foi, eu tinha mostrado antes aqui no, nos meus slides, tá? Deixa eu só ver aqui. Que a minha activity,
Ela é um componente que representa a tela, tá? E ela vai ter uma parte que é a tela, que a gente viu lá, que é o arquivo XML, e a gente tem uma parte que é o programa. E ele começa sempre através do método onCreate. Tudo bem? Depois a gente vai ver esses outros aqui, porque assim, a minha activity ela pode ter os métodos onStart, onResume, on, é, onPause, onStop e o onDestroy. Tudo bem? E eu tenho situações para chamar cada um deles, mas não vale a pena eu entrar em cada uma delas agora. Primeiro a gente vai entender bem o onCreate, depois a gente vai usar essas outras aqui em outras situações, tá? Lembrando uma coisa, tá, pessoal? É importante. Tudo que eu estou explicando aqui, tá? Ele está naquele programa lá deixa eu colocar aqui, do Android, deixa eu ver aqui, developer.android. Deixa eu ver se ele... Deixa eu colocar aqui no Google, que é mais fácil encontrar. Android Developer, minha primeira aplicação. Então tá aqui, ó. developer.android.com. Crie o seu primeiro app. Aí eu clico aqui. E aqui ele mostra como é que eu faço para criar aquele projeto Hello World, tá? Então tudo que eu fiz ele explica aqui, ó. Então lembra aquela tela inicial? Tá aqui, ó. Aí aqui ele dá os comandos, tá? Que você vai executar. Tudo que eu expliquei, ele está explicando aqui também, ó. A minha activity, tá? Depois que eu coloco aqui, vai aparecer. E depois ele mostra como é que executa, né? Então ele mostra que abre o config, system, assim por diante. Ele vai mostrando aqui como é que eu faço para selecionar o simulador do celular, tá? E depois ele pede para eu clicar em Run, que é o que eu mostrei para vocês também, tá? E depois ele vai mostrar como é que cria uma interface com usuário simples. Aí aqui já vai ter as instruções que eu estava mostrando para vocês, ó, sobre o que vai ter na minha tela, certo? Pode ver que ele mostra a tela aqui, ó, do mesmo jeito que eu estava mostrando lá. Ele até explica um pouco, né, como é que é o componente. Ele também mostra aqui, ó, aquelas ligações com as bolinhas aqui que eu estava mostrando para vocês, ó, lá na tela. Vocês podem ver o vídeo de novo, né? Diz que aqui já estou ligando outra também. Eu também mostrei isso para vocês. Aí ele mostra aqui algumas coisas, como é que executa, aqui como é que eu inicio uma outra atividade. Mas a partir daqui eu já posso executar a minha aplicação. Tá bom? Aí eu vou deixar esse link aqui disponível lá no Cigar, tá? Quando eu pegar aqui o vídeo da aula de hoje, e a gente vai poder trabalhar direitinho com ele. Então, pessoal, vocês têm mais alguma dúvida? Não, professor. É porque com respeito a isso aí que mostrou, não creio, não. Para mim é confuso, ou seja, chegar a ver uma coisa assim no cigarro ou não, com a que tu tá me dizendo, como tu acabou falando botando o link, sei que eu tô assim, É assim, César. O que eu estou mostrando agora aqui, que está na tela, na sua tela agora, são as instruções para fazer a mesma coisa que eu estava explicando nessa aula para você. Aqui é tudo passo a passo. Se você ler e seguir exatamente o que está escrito aqui eu nesse não manual de entendendo instruções, assim, você mostrando para isso, e no caso isso vai a lá,
essa developers e como está, pelo menos, ver que tudo, ele já tinha, assim, é um pouco estranho, é um pouco na hora, é um pouco complicado depois de encontrar o Ah, diretório não, dele. vai ser fácil porque eu vou colocar o link para esse site Ah, aqui no lá caso, no Cigar. entendi. Vou colocar o link para esse site lá no Cigar. Mas assim, tanto faz vocês verem o vídeo para seguir as instruções que eu coloquei no vídeo, esse vídeo que eu vou publicar hoje, né? Quanto você vê aqui pelo site da Android, developer.android.com, tá? Tanto faz tanto um quanto o outro, porque vocês vão chegar no mesmo resultado, tudo bem? Mas é bom vocês darem uma olhada aqui, porque ele mostra alguns detalhes aí que talvez eu tenha deixado passar, porque eu estou mais preocupado com essa parte dessa comunicação aqui, para ficar bem claro para vocês. Mais alguma dúvida, pessoal? Por mim, não, professor. Ótimo. Então eu vou encerrando a aula por aqui, tá? Aí eu só pediria que vocês escrevessem o nome aqui no chat, o nome de vocês aqui, para que eu possa fazer a chamada, tá? Opa, Ítalo, boa noite, tudo bem? Então, aqui a gente está com o Ítalo, Josemir, né? Ah, ótimo. César, o Josemir está. Acho que não. Colocou alguma informação? Não. Bom, então, pessoal, um ótimo final de semana para vocês aí, bons estudos e fiquem com Deus aí para que tudo ocorra bem.